Deu 6h15, já vamos começar o que interessa aqui, né? Então, só deixar aqui o... Bom, então, para efeitos de gravação, né, as pessoas não necessariamente sabem o que a gente vai tratar hoje, né? Que forem pegar para ver o vídeo. Então, deixa eu dar uma ampliada. Então, as mãos de hoje são essa aqui, que está na página 17, essa outra que está na página... essa mesma, né? Isso, essa que está na página 18, e tem mais uma, essa aqui que está na página 19, certo? Então, a mão 3, a que se refere a essa, a mão 2, que se refere a essa, e a mão 1, essa aqui, certo? Então, beleza. Então, bom, o Bardar já fez o comentário preliminar dele. Daniel, termina aí de falar, Daniel. O que você... Então, tá, o Daniel tá falando da mão 3 aqui, né? Deixa eu deixar na tela aqui esse aqui. Então, fala aí, o que você... A avaliação preliminar do Daniel dessa mão. Bem, pra mim, se você achar um Kreutz, se não tiver 5-0, acho que não tem como perder o Kreutz. Pelo menos o que eu pensei aqui, né? Fala, Pedro, tudo certo? Salve, salve, meus camaradas. Certo. Tá, então voltando pra mão 3, eu acho que se você achar um Kreutz, você não tem como perder se não tiver 5-0, pelo menos pelas minhas contas. Se você a chance de você conseguir jogar Gran parece muito boa. Se você achar um A, você já joga Gran. Se você achar um Bub, você joga Gran. Se você achar um 10 Lush, você joga Gran. Se você achar um caro, você joga Gran também. Parece uma mão que dá pra fazer leilão. Agora, o problema é que se você achar duas seguras, parece um jogo que você perde se a mão tiver muito mal distribuída, né? Ou você ainda tem como ganhar se tiver todas as cheias numa mão, né? Mas na verdade, só para situar todo mundo, né? Então, a pergunta aqui é como o Daniel conseguiu avançar bem na discussão. Então, a pergunta nessa mão aqui é: supondo que você encontre uma figura de pique e uma figura de hertz, né? Ou seja, duas cartas inúteis e essa é a sua mão final. Como que você joga esse jogo da forma mais segura? Essa é a pergunta para essa mão, e eu vou suspender a discussão dela por aqui, porque já acho que está todo mundo que entraria, acho que já entrou, né? Então eu vou ir mão por mão, vou começar pelo primeiro. As primeiras duas têm fundamentos interessantes, mas são um pouco mais tranquilos de entender o que está acontecendo, né? E aí a partir da terceira, daí a gente dá para discutir um pouco mais. Então, só para situar quem chegou agora, né, quem tá, ou quem vai assistir esse vídeo depois. Então, a proposta do exercício é o seguinte: você está na frente com essas mãos, né? A ideia dele é imaginar, tipo, que, sim, você pode pegar esse cara, a mão pode melhorar, mas a ideia dele nesses 3 exemplos, né, que a gente passou como jogar este jogo, supondo que essa mão é sua mão final. Você já olhou, já guardou, você tem que fazer o jogo acontecer com essas cartas, qual é a melhor aproveitamento. Então, bom, cara, eu não sei se todo mundo já viu, mas essa mão aqui é uma mão clássica, acho que foi a primeira mão que o Robin falou para mim, ó, o que você joga com isso aqui? Assim, é o caso clássico de manual, não é à toa que está no capítulo 1 do negócio. Então, desculpa interromper, eu não sei se entendi direito. Essa é a mão final, é a mão que você recebe sem scats, correto? Sim, mas assim, a proposta do exercício é você gerir este jogo com essas cartas. Tipo, você pode abrir o SCAT e achar mais umas? Pode. Você pode achar mais... Pode. Mas a ideia é, tipo, esse jogo, especificamente esse aqui, ele é imperdível na mão, se você tiver na frente. Você não precisa abrir, ele é imperdível na mão. E, bom, então eu não vou falar dos outros agora, eu vou ficar só nesse. E, cara, eu vou fazer a explicação primeiro, especialmente desses dois, porque é bastante óbvio. Eu acho que eu vou deixar a discussão um pouco maior para o terceiro, porque o primeiro e o segundo, assim, você entendendo o princípio é bastante intuitivo, acho que não cabe, especialmente porque eu tenho tempo, né? Tenho mais 25 minutos de agora, então tem que fazer a coisa render razoavelmente dentro do meu cronograma. Então, os primeiros dois eu vou dar um pouco menos margem para discussão. Então, bom, você tem os dois valetes pretos, você está na mão, você tem em cada um dos naipes As, 10, 8, 7, né? Então, a ideia a pergunta dele é, o que você joga com esse jogo? Se isso aqui cai na sua mão, o que você joga? E a resposta dele, né, uma resposta de manual, qualquer manual de escada tem que ter esse jogo, senão não é um manual que se preze. Isso aqui é um Grand Hand imperdível. É sempre Grand Hand. Por quê? Então, eu fiz até uma tabelinha aqui no Notepad
A gente... o L é luxa, tá? Então, o sentido matemático desse jogo está nas luxas, né? Então, aí tem... Vou até agregar aqui no... Bom. Scat... Luxa... Então, a gente está supondo que, jogando Grand Hand, né? E você está supondo que tenha 2 luxas no scat que você parte de 0 pontos, né? Então, aqui é igual a 0. Então, mais 4. 4 igual a 4. Então, você parte de 0, você não supõe que não tem nenhuma luxa no scat. E aí, aqui é a sequência de como o jogo desenvolve até a... essa aqui é a 6ª vaza. Então, vamos lá. Então, e você tem na mão, né? Voltando aqui no nosso exemplo, lembra que você tem 4 luxas na mão, né? Então, como que esse jogo caminha, né? Então, supondo que você não tem nenhum ponto, então você vai puxar os valetes. Em cada uma vez que você puxa a valete, cai um outro valete, então são 8 pontos nos valetes. E conforme você passa as suas cheias, você chega a 50 pontos só com os pontos que você tem na mão, né? Puxando os valetes, puxando as 10, você resolve o jogo. Porém, esse jogo se torna imperdível, por quê? Porque chega um momento que as luxas acabam, né? Então, o cara não vai ter luxa infinita para jogar. Então, a conta que a gente tem que fazer para entender o porquê que esse jogo é imperdível é qual é o momento em que as luxas acabam e, a partir desse momento, quantos pontos são seguros, quantos pontos eu recebo, independentemente na pior distribuição possível, né? Para mim, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui na mão 4 luxas, que são 8 e 7 dos 2 naipes pretos, e a gente tem, a nossa posição, a gente tem no scat mais 2, então 6. No jogo, a gente tem 4 naipes, dentro de cada naipe você tem 3 luxas, então são 12 luxas, né? Então, antes da primeira vaza, já tem 6 luxas fora. Então, puxou os 2 valetes, saíram mais 2, 8 luxas fora, e no que você puxar a terceira e a quarta vaza, que você puxou por cima, as luxas acabaram. Então, a partir da quinta vaza, não tem mais essas luxas aqui, essas 4, não tem como ser. Você vai pelo menos ganhar uma dama em cada uma delas. Então, aqui vai ser uma dama, aqui vai ser outra dama, aqui vai ser outra dama e aqui vai ser outra dama. Pelo menos, pode ser rei, pode ser uma cheia, pode ser o que for. Então, com isso, aqui você vai fazer mais 17 e vai virar 46, e aqui você faz mais 17. Tem alguém pedindo para entrar aqui no Overwatch. E aqui você... Aqui mandando... Aqui você também faz mais 17. 16. Desculpa, 16, tem razão. 6. 62. Então, essa primeira mão é imperdível, não tem como você puxando tudo por cima, de cima para baixo, não tem como você fazer menos de 62 pontos, porque não tem luxo suficiente. Você leva obrigatoriamente 4 figuras. O último comentário que eu faço o Vinícius está chegando agora, bem-vindo, Vinícius. Eu estou falando que eu não vou ficar muito tempo nesses 2 primeiros jogos, porque eu acho que o terceiro é mais interessante a gente discutir. Então, o último comentário que eu faço nesse primeiro é o seguinte: a coisa muda se ao invés de um 8, você tem uma dama aqui, certo? Suponha que você tem as 10 luxa, as 10 luxa, desculpa, bube, as 10 luxa, as 10 dama luxa. Né? Então, nesse caso, voltando à nossa conta aqui, você leva uma luxa a menos, uma figura a menos, porque tem uma luxa a mais no jogo, né? E você entrega 3 pontos a mais, certo? Então, se você tiver uma figura, uma que seja, né, fora das cheias, o jogo já não é imperdível. Então, esse jogo aqui, né, para firmar e ficar gravado para o vídeo que o Daniel vai editar magistralmente depois, ele só é imperdível se você tiver 4 cheias e 4 luxas. Se você tiver 4 cheias, uma figura e que você entregue, certo? Se a figura for um rei dentro desse naipe aqui, não. Mas se for mesmo uma dama dentro do naipe, pode tornar esse jogo perdível, certo? Eu não vou abrir muito para comentários agora, porque eu tenho 10 minutos por jogo, eu quero deixar um tempo maior para o segundo. Então, beleza. Então, vamos para a segunda mão. É um caso similar, mas aqui, ao invés de você contar as luxas que sobram, você vai contar as cheias que sobram no final do jogo.
certo? Porque vamos fazer uma comparação que eu acho que é interessante entre os dois jogos, né? Aqui a gente tem 6 vazas certas, certo? Então a gente tem os 2 valetes, 2 de cima, você sempre faz, e as e 10 em 2 naipes, você sempre faz eles, né? Aqui você tem 7 vazas certas, né? Você tem os 2 valetes, 4 no naipe e o as no terceiro, porém, aqui você entrega uma dama. E aí a pergunta é, isso aqui também é um Grand Hunt imperdível ou você depende de alguma sorte para ganhar? Então, quem quiser pega o microfone, responde aí, é imperdível ou você precisa de alguma sorte para ganhar? Imperdível. Então, e por que é imperdível? Por causa da quantidade de cheias que tem para fora, né? São mais 2 ases, 3, 10, isso dá 52, mais a dama, né? Então não tem como dar 60. Perfeito. Então, vou pegar o notepad aqui de novo. Deixa eu dar um enter aqui para clarear. Então, aqui é pelo que sobra no final, né? Então, você vai passar 7 vasas, tem o SCAT embaixo, e tem 5 cheias fora, que podem... Então tem 9 cartas para adversário, certo? Dessas cartas, 2 Lucian. E uma dama. Então, isso... Deixa eu puxar para cá. Igual a 3. Então, você vai falar, então, tem 6 cartas dos adversários. E aí que é o ponto. Se forem 6 cheias, se torna perdível. Por quê? Porque você vai entregar... e, na verdade, isso já meio que embala na mão seguinte, que na mão seguinte você tem 6 cheias para fora. Né? Nessa aqui só tem 5. Então, como nessa você tem 5 cheias fora... se fosse 5 as, não temos 5 as no jogo, mas se fosse 5 as seria 55. Ainda assim, não, aí seria perdível, mas não são 5 as. Tem 2 as e vou botar um X para separar, e 3 10. É isso, né? 3 10, isso aqui dá 53. 3. Isso não pode ser, cara. 52, não é? 52, obrigado. Não, 52 não tem como. É 52. Tá 52, não, 52 tá certo, 52. Que é 11, 22 aqui, mais 30 aqui, 52. Então, beleza. Então, nessa soma dá 55. Ai, caralho. Que isso, cara? Mudei. Eu apaguei o negócio? Puta, aí fodeu. Manda o Ctrl Z aí, mano. Quero Ctrl Z resolve. Tanto de bloco de notas. Achei aqui. Então, isso aqui dá 55. E tem mais uma carta, que provavelmente vai ser um rei. É mais 4. Igual 59. Então, das cartas que sobram, das 9 cartas que sobram, você entrega 3 pontos, e com o que eles têm na mão, eles não têm como ter mais que 55 pontos na mão. Então, mais que 55, isso. Daí, cara, alguma conta tá errada aqui, né? 55 de cheia, mais 4 do rei, 52 de cheia. Caralho, tá falando aqui, né? Esse 55 é com esse 3 aqui, né? Então, 55 somando com essa dama e somando com um rei que vai vir, 59, o jogo também é imperdível. Eu me embolei um pouco nessa explicação, todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida para alguém? Não, perfeito. Beleza. Então, tá bom. Então, vamos para a última mão, teremos 15 minutos para discuti-la. Acho que vale a pena a gente se deter um pouco mais aqui. Então, o Vini chegou depois, acho que os irmãos Ribeiro chegaram depois também. Então, bom, já cheguei a dar uma introduzida, né, que esse caso é uma mão similar, né, uma mão semelhante a que a gente... as anteriores que a gente viu. Nesse caso, a gente tem 7 vazas certas, porém, a gente só tem 2 cheias, né? Então, nesse caso, vamos voltar aqui para o nosso notepad, tem... Deixa eu dar um enter aqui. Tem 6 cheias fora. Você entrega 2 Lucian e uma dama. Ou 3. Então,
nesse caso, e eu vou usar do argumento dele aqui, ele fala, tipo, uma distribuição 3-3, que é o que ele está falando aqui, né? É inganhável, não tem como, eles vão fazer 66 pontos. Ele fala, mesmo na distribuição 4-2, você só ganha se os 4 As estiverem numa mão. Porque, cadê? Se o cara tiver que te entregar um as, tipo, voltando aqui no Notepad, né? São 3 vasas. 3 vasas feitas pelos adversários. E você só ganha, mesmo numa distribuição 4-2, você só ganha se um dos adversários tiver os 4 As. Porque se eles fizerem 3 dos As e mais o 10, já basta, eles ganham com 60. Então, mesmo com 5 cheias, o jogo já ganhava para eles. Então, assim, partindo dessa premissa, que o jogo é só, que o Gran muito provavelmente é perdido, então tá bom. Então, a pergunta, agora a gente consegue discutir um pouco melhor, vou até fechar isso aqui um pouco e compartilhar para a apresentação um pouquinho, já volto. Então, aí a pergunta agora então, se o Gran é muito provavelmente perdido com essa mão, o que se joga então? Guilherme já falou uma vez, quem não falou ainda, se quiser palpitar, fica à vontade. Manda bala. Então, meu raciocínio foi que você tem, para jogar Gran, você tem que abrir o SCAT. Enfim, a conclusão para jogar tem que se jogar o SCAT, né? Porque se você for jogar o Caro também, o Caro Hand, também vai ser problemático, porque você pode perder pelo mesmo raciocínio, né? De que você vai entregar essas 6 cheias nas 3 outras vasas aí. Então, minha lógica é que você tem que abrir o SCAT, e aí, se vier uma figura, então minha conta foi essa, né? Se você bater todas as vasas no Hand, você faz 54 pontos. Então, tipo, a minha lógica é o seguinte, se vier uma figura, quer dizer, um rei e uma Luxia, eu consigo guardar 7 pontos, que somado com esses 54 eu faria 61. Então essa é a minha lógica. Se vier o rei, o jogo fica ganho, o Gran na mão. Se não for o caso... rei de qualquer naipe, se você guardar qualquer naipe. Se você guardar 7 pontos, o jogo é ganho com certeza. Não qualquer naipe, né? Você não pode guardar o rei de Caro, tem que ser um rei de outro naipe. Não, então, mas minha pergunta é, se você achar um rei de Hertz e um rei de pique. Isso, aí o jogo fica ganho. Eu guardo a dama e o rei, e aí eu tenho 7 pontos que ficam faltando com todas as outras vasas que eu tenho que fazer, né? Que são as 7 vasas. Esse é o meu raciocínio. Mas deixa eu fazer a pergunta. Então, você guarda a dama e o rei, mas no que isso diminui os pontos que eles fariam nas últimas 3 vasas? Tipo, por que eles não conseguem fazer 60 e muitos pontos depois? Falta figura? Não falta figura, cara. Você tem na mão, você tem 5 figuras só. Você tem uma dama de Kreutz, as 2 de Caro e as outras 2 dos outros naipes. Tem um monte de figura fora ainda. Desculpa, alguém me interrompeu aqui. Qual que foi a pergunta? A pergunta é, se você guardando, no seu argumento, né, supondo que você ache 2 reis, que seja. Os 2 reis dos naipes que você não tem. Eu tenho que achar um rei e uma Luxia. Essa é a lógica. Porque aí eu consigo colocar a minha dama e o rei que eu encontrei no SCAT. Eu fico com 3 Lucian para entregar, mas aí, tipo, a conta que eu tinha feito são 54 pontos que eu faço jogando todas as vasas, entendeu? Então, considerando a distribuição ruim. E aí seu argumento é que se você tiver 3 Lucian na mão e 2 figuras guardadas, você sempre ganha, é isso? Isso. Não 2 figuras qualquer, tem que ser rei e dama. Porque 2 damas eu perco com 60. Fala, né? Mas ele ainda não tem as 6 cheias por fora? Não entendi o raciocínio também. Essa é a minha dúvida também. É um bom ponto, assim, acho que seria a dinâmica que esses reis, essas cartas iam, eventualmente uma ia cair, né? Eu posso repensar o ponto, mas continua a discussão aí. Tá, beleza. Quem tem mais comentários sobre esse jogo? Tá bom. Então, se ninguém tiver, o nosso amigo autor do livro tem comentários. Eu vou colocar aqui de novo. Que é o seguinte, então, tipo,
Eu vou me mutar aqui, não sei se... Não, é o irmãos problema tão dois perto, microfones no mesmo lugar. É que a gente tá no mesmo lugar. Ok. Então, assim, se você achar cheia no SCAT, aí você ganha. Se você achar um mais no SCAT, você ganha, né? Qualquer cheia, na Com verdade. certeza, com certeza. Mas a pergunta do exercício é se a mão que você tiver que jogar, o exemplo do Guilherme é bom a composição. Então, tipo, suponha que você acha um rei de cada um dos naipes que você não tem. Como que você torna isso imperdível? O cara fala, não tem como esse jogo ser imperdível. De nenhum jeito. A pergunta é como você torna esse jogo mais seguro. Tá. Qual é o jogo mais seguro que você joga com essa mão? Essa é a pergunta. Não, você pode tentar jogar um Kreutz aí. Certo. E como não é joga? Exatamente seguro, mas se não tiver 5-0 numa mão, dá pra fazer os pontos aí. Eu discordo severamente do Kreutz, porque com 2 naipes você não se joga... quer dizer, você tem 5 trunfos e só duas cores, né? Uhum. Eu acho altamente provável de perder esse jogo. Porque toda vez que eles mostram um naipe diferente, você tem que cortar. E aí o evento vai chegar um ponto que você não vai... Na lógica, você sai, não é isso? Se achar um Kreutz que nem o Vini tá falando, é imperdível também. Se não tiver 5-0, eu acho também. Pelas contas que eu fiz. Não, sim, eu também acho. Não, achando Kreutz, mas o exercício é sem achar Kreutz. Com os 2 valetes, dama 7-8. A mão é essa. Você joga Kreutz do mesmo jeito, Vini? Deixa eu ver, se não tiver 5-0. Acho que jogo sim, porque você puxa os valetes por cima. 6-0, e aí você... 6-0. Você tem 5 trunfos. 5 trunfos, isso, Aí é 6-0, claro. Aí você tem que puxar o as de caro, entendeu? Você tem que começar a oferecer o seu caro para eles entrarem. Se passar, ótimo, né? Mas aí puxa o 10, uma hora eles vão ter que entrar. Certo. Bom, a resposta do Vini é a resposta que o autor do livro dá, que se você jogar... Ele fala, o caro tem 2 problemas. Você jogaria um caro... A pergunta é, você joga um caro com 7 trunfos ou você joga um Kreutz com 5? É essa a dúvida. E aí, deixa eu... Eu tô compartilhando ainda, não? Já tô perdido. Mas é Kreutz Hand? Kreutz Hand, no caso. Enfim, hand ou não, o ponto é, tipo, o jogo mais seguro com essa mão. É essa a premissa. Então, a gente está no próximo já, né? Não, é esse aqui de cima. Eu vou deixar a entrada cheia aqui para... aqui. Então aqui ele fala, se ele está falando do Gran ainda, está no Gran, muito provavelmente imperdível, mesmo que numa distribuição 4-2. E aqui ele fala, o Kreutz, se você tiver na mão, ele é imperdível. Tipo, o Kreutz com essa mão é imperdível se os trunfos não tiver 5-1, 6-0 ou 5-1, ele é perdível. Se tiver pelo menos 4-2, esse jogo na mão é imperdível. E aí ele desenvolve o... Por quê? Isso aqui já é... E aqui... Não, aqui ele desenvolve o jogo... Aqui, ele... Caralho. Ou ele não faz a... Não, isso aqui ele... esse aqui é o exemplo do porquê que o caro, se você joga um caro, por que o caro é perdível, né? Então ele fala, qualquer distribuição de Kreutz que não seja 2-2, você vai, se tiver as 10 rei de Kreutz junto, o jogo é muito provavelmente perdido, porque só em Kreutz eles vão fazer 49 pontos, uma hipótese razoável. E fora essas, é muito adequado supor que eles fazem mais um em trunfo. Se na base de trunfo eles fizerem mais uma cheia, acabou, já tem 49, fazem uma cheia mais valete, a fatura está fechada. E o Kreutz aqui, ele se torna imperdível se a distribuição de trunfo não tiver 5-1. Por quê? Porque você vai jogar da mesma forma como o Vinícius sugeriu, e jogando dessa forma não tem como se entregar mais que 2 vasos, não estando 5-1. Por quê? Deixa eu pegar aqui no...
Porque nesse caso a quantidade de trunfo você vai puxar 2 vezes e... Só ficam 2 trunfos para fora. Você puxa os 2 valetes. Valete. Depois valete. Aqui cai trunfo, trunfo. Aqui vai cair outro trunfo. E tem... Se tiver 4-2, ficam 2 trunfos para fora, né? Tá, é que você começa com cara. As, 10, rei, dama... bom, aqui nem vai chegar, né? Mas no as. Então, você joga o as, aí aqui a gente tem 2 distribuições possíveis do cara. Ele pode estar 1-1 ou 2-0. Ou 2-0. Se tiver 1-1, o seu as passa. Na segunda, aqui vai cair um as de trunfo. As, mais um as de um outro naipe. 32. Só que no rei, eles não conseguem fazer mais que 26 nesse rei. Quer dizer, mais que 25. Eles fazem 57 só. E daqui para baixo, você não tem mais ponto para oferecer. Né? Se tiver 2-0, é melhor ainda, porque ele vai cortar com as de trunfo e vai cair uma luxa. Daí, ele vai cortar... Desculpa, ele vai cortar o as, né? O as já é cortado. Tipo, aí nesse caso, tanto o as quanto o 10 são cortados. As... Deixa eu recortar isso aqui. X. E aqui 10 mais luxa. Então, aqui sai 22, 42, não perde nunca. Na verdade, a hipótese mais perigosa é a hipótese do 1-1. Porque se tiver 1-1, ele leva o seu 10 com uma cheia de trunfo dele, mais uma cheia do parceiro. Eles fazem muito mais pontos. Mas se você sempre corta de volta, quando ele vai ser em qualquer outro naipe. Você não tem? Então você vai cortar e vai trazer cara de novo. Não dá na mesma, Aníbal? Se tiver 2-1 ou 1-1? Quer dizer, 2-0 ou 1-1? 2-0, não, porque se tiver 1-1, ele não consegue cortar a primeira, certo? Certo. Porque ele vai ter que seguir a primeira vaza. Na certo. segunda, ele pode cortar e o parceiro dele também já não tem. Então, não se esqueça que os trunfos que ele tem na mão, ele tem as cheias de trunfo na mão, né? Então, quando você sair com o seu 10, ele vai trunfar com a cheia de trunfo e o parceiro também não tem o seu naipe, ele vai botar outra cheia. Pode cair, tipo, 32 pontos aqui nessa vaga. Não, é que se tiver 1-1, nos dois casos, tipo, 1-1 ou 2-0, cai luxa e luxa, não? Eu não sei se estou fazendo a conta errada. Se tiver 1-1, as duas luxas estão juntas no seu as, certo? Aí aqui é Mas você faz o as. Mas você faz o as. Só que na segunda você pode entregar 32 e depois você... nesse caso você faz um ponto a menos, né? Se tiver 2-0, você faz um ponto a mais. Aí cai uma luxa para cada cheia sua. Uma luxa do naipe dentro de cada cheia. Aí você entrega menos ponto ainda. Aníbal? Não sei se é o Pedro Arthur, mas acho que é o Pedro, mas pode falar. Pedro. Então, Aníbal, o que você acha de uma abertura de dama depois de trunfar? É uma boa? Porque o outro cara, se ele tiver, ele pode colocar a cheia, né? Cara, na verdade, é uma boa pergunta sua, não muda muito. Porque eu não abriria com dama, porque dama é um trunfo com ponto seu, né? Eu abriria com uma luxa depois de puxar os valetes. Mas não muda muito, porque... Não, eu tô falando dama de cara. Cara, ótima pergunta, Pedro. Cara, é uma péssima abertura. Porque aí você torna o jogo perdível. Porque, assim, qual que é a proposta da saída com a cheia aqui? É que o cara não consegue cortar as duas cheias com outra cheia do parceiro aqui, certo? Então, se você sai com... Deixa eu ver se eu volto na mão aqui. Aqui. Então, quando você sai com esse as, tem o 9 e o 8 para fora, certo? Uhum. Então, assim, se você sai com as mesmas que você seja cortado, a segunda carta tem que ser uma luxa. Você reassume o jogo. Quando você vem com 10, no caso de estar 2-0, a carta que vem depois do corte é outra luxa, certo? Estamos bem até aqui? Sim. Sim. Então, se você sai com uma dama e as duas luxas caem, aí você pode perder. Porque quando você sai com as... Pode ser que você entregue... Não tem mais luxa fora. E veja, nos trunfos, o seu adversário está com as cheias de trunfo. Então, se no seu as caiu as de trunfo, mais o 10 de reatos,
E se no seu 10 caiu o 10 de trunfo mais um as de pique, sei lá, eles ganham. Então, é imperdível se você sair de cima para baixo. Se você sair com a dama, aí pode ser que você perca. Certo? Beleza. Ficou claro por que não? Ficou. Tá. Cara, tem mais já deu meu horário, já tem uma outra coisa que ele fala, tá, e esse Kreutz em outra posição, como que fica? Mesmo para uma distribuição 4-2. Ele falou, no meio, não jogue, porque no meio, cara, muita coisa, muita tragédia pode acontecer, e mesmo se você estiver atrás, você pode ter um problema se o caro tiver 2-0. Porque se o cara sair de caro lá atrás, o cara cortar, o cara que tá no meio cortar, né, com trunfo, e você pegar a mão depois, eles já começam com 11, eles vão fazer, dependendo de quem cortar, ele pode fazer mais 2 de trunfo, e nessa a coisa pode complicar. Então assim, moral da história, né, para afirmar e para ficar no vídeo, abrindo o SCAT, o mundo de possibilidades se abre junto, né? Mas jogando com esta mão, o jogo, diz nosso autor. Aí, como eu disse, né? Aqui a ideia não é ensinar o que é certo e errado, dependendo do caso, mais um guia de estudos, né? Mas, segundo o nosso autor, o Kreutz é mais seguro que o caro, porque o Kreutz ele é imperdível, e de fato se os trunfos não estiverem abaixo de 5-1. Então, 4-2, 3-3, você sempre ganha. Se tiver 5-1, aí você vai precisar de sorte. Mas jogando caro, você vai precisar que os Kreutz estejam pelo menos sempre 2-2. Qualquer distribuição de Kreutz que não 2-2 já pode tornar o jogo perigosíssimo para você. Então, e nesse caso eu concordo com ele. Eu, quando tenho esse tipo de mão, também jogo a mão do meu naipe fraco, né? Tipo, eu puxo 2 vezes por cima e começo. O ponto e para concluir, que eu já passei do meu horário, a pergunta do Pedro, eu pensei que ele estivesse falando de sair com a dama de Kreutz, essa dama. Então, quando eu estou jogando com uma mão similar a essa, no que eu puxo o segundo valete e cai um trunfo, ou seja, ele está pelo menos 4-2, na terceira eu puxo uma luxa. Porque se cair os outros 2 trunfos junto com a minha luxa, é Schneider. Né? Eles só fazem essa. Se tiver separado, então eu vou cortar de novo, aí eu puxo minhas cheias, e não é Schneider, mas eu ganho sempre. Certo? Gente, eu vou ter que sair agora. Como falei, minhas funções paternas me limitam bastante no tempo, mas a gente não precisa, vocês não precisam sair juntos. Se vocês quiserem continuar discutindo, fiquem à vontade, só que eu vou precisar sair. Beleza? Muito bem. Beleza. Então tá bom, gente. Agora. Boa noite para todo mundo aí. Nos vemos em 2 semanas ainda. Não, nos vemos semana que vem. Toda semana vai ter. Fiquei feliz que todo mundo pôde vir. Abração, até mais. Valeu, tchau. Boa noite, Aníbal. Falou. Tchau, Aníbal. E aí, querem falar alguma coisa? Os gêmeos do Agudinho tão complicados hoje, hein? É meio foda, né? Não dá pra vocês assistirem no mesmo lugar? Dá. Era só a gente botar na TV. Mas aí é costume de usar o celular, entendeu? Os dois querem ficar deitados, né? Fica o celular assim pertinho. É só deitar juntinho, ué. O que eu analisei aqui, ó. Mano. Tô no sofá aqui. O que eu analisei é que não faz diferença tá 2-0 ou tá 1-1. Isso só faz diferença se os trunfos tiverem 2-0, tipo, no final tiver 2-0 com quem tiver o 2-0 de luxo. Aí você ganha independente. Porque na primeira vaza você faz. Se tiver 1-1, você faz as luxe, 10, 10 as, é a segunda vaza que eles fazem. Sim. Pelo que eu tinha contado, a diferença de 1 ponto, né? Ah, não, fiz conta errada. A primeira vaza faz 11. Vocês acham que vale a pena abrir o SCAT dessa mão 3 aí? Com certeza, abrir é importante. Abrir é importante. Mano, eu discordo. O único jeito, tipo, eu fiz as contas aqui, o único jeito de ganhar é se vir cheia no SCAT. Não, se você vier uma luxa de caro, você já ganha também. Uma luxa de caro, Então, mas a chance é, tipo, tem mais 2 luxas de caro pra fora. Ou vir uma cheia, né, que são 6. Mas mesmo assim, parece uma chance meio baixa. Também, né? Tem valete, tem luxa. Se vier, dama tem cheia. 10 luxa, você ganha. Não pode vir 10 e rei. Se vier 10 rei, você perde.
Se não tiver um valete aí também vira 10 e rei já perde. né? Então. Não, 10 e rei perde, de Bardal. naipes diferentes. sem ser. Mas eles voltam. Okay? E aí fica só 5 cheias fora. Não, mas a gente tá falando do grão ou de Kreutz? Não, de jogar Gran, se vier, abrindo essa mão, se vier 10 e rei de naipes diferentes que você não tem na O mão, Bardal tá certo. Entra na mão você de faz cima, a né? cheia. É a mesma Você entra lógica na da mão de cima. anterior. Só tem 5 cheias pra fazer. E você só vai perder a dama, um rei, uma dama e 2 Não, mas luxas. acho que tem uma diferença, Bardal. Porque aí eles vão ter 3 ases e. Não, eles fazem têm 60. 3 ases, eles fazem 60. 3 Eles fazem ases. 60. Isso. É verdade. No pior do caso. 3 Tá, são 3 ases e mais 3 10. Não, desculpa. 3 ases e 2 10, não seria isso. Isso. Um fiche ruim é fácil. Você puxa a dama. Eu não sei. Eu realmente não sei nesse caso. Então, tem que vir 10 e Luxia, né? Pra você conseguir guardar. Ou vem 10 e 11. Luxia. Se vier um as também tá bom, né? Se vier Sim. um asa, eu perdi. Se vier, Se vier um o as, as e qualquer coisa. Se As vier é uma qualquer vaza coisa, se vier o firmada, 10. você ganha, basicamente. E o caro também, né? Se vier Então, um mas caro, aí acho. Depende do SCAT, então, né? Tipo, se você puder, você abre o SCAT pra tentar o Gran, e eu acho que vale a pena. Sei lá, não é uma chance muito grande, né? Esse que é um problema. Ou você joga um Kreutzhand seguro no 4x2, né? Porque se tiver 5x1, 5x1 já complicou. Alguém da matemática faz a conta do 5x1 e do 6x0? Qual que é a probabilidade disso? Mano, a do 6x0 é bem baixa. Geralmente, tipo, o 4x2 é o mais provável. Aí você tem que meio que, tipo, pensa numa curva normal. Não. Geralmente o 4x2 é mais provável, mas acho que pode ser que esteja certo, enfim. Enfim, mas é tipo uma curva normal, tá ligado? Mais ou menos normal, assim. Sim. Tipo, fica mais improvável nas pontas, né? 6x0 mais menos. Tá gravando ainda? Tô gravando vocês aqui. Vocês querem que eu desligue a gravação, é isso? Acho de bom tom. É só não ficar pelado na live aí. Não, eu vou cortar de qualquer jeito. Se vocês falarem besteira, eu corto. Ele vai gravar, eu guardar no arquivo pessoal dele. Eu acho de bom tom cortar a gravação também, mas. Não, mas se fica vocês caro daí. eu corto depois a edição do vídeo, eu corto, entendeu? Não vai ser. Não, mas o furo. O footage vai estar aí ainda. Ah, ainda vai ter o. Você poder